Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa resolução de exercícios sobre a soma dos termos de uma PG infinita. A dízima periódica 3,2222 pode ser decomposta em uma soma de infinitas parcelas, sendo a primeira igual a 3 e as demais formando uma PG infinita de razão. Aqui não seria 111, aqui seria 1 sobre 10, ok? 1/10, 1/10. Sendo assim, temos que esse número então é igual a 3, mais 2 décimos, mais 2 centésimos, 2 milésimos e assim sucessivamente. Calcule a fração geratriz da dízima periódica mostrada. Bom, para calcular a fração geratriz, nós podemos fazer a soma dos termos dessa dízima periódica. Entretanto, deixando 3 de fora, ok? Porque aqui, a partir do segundo valor, é que a gente tem uma PG. Então, nós temos uma PG infinita, em que o primeiro termo é 2 décimos e a razão é 1 décimo. Então, olha só, primeiro termo é 0,2. A razão, se a gente preferir, também pode escrever na forma de número decimal, que é 0,1. E nós queremos encontrar essa soma. Então, a soma dos termos de uma PG infinita é dada por A1 dividido por 1 menos a razão. Então, eu vou ter aqui 0,2 dividido por 1 menos 0,1. Então, vai ficar 0,2 dividido por 0,9. Eu não vou realizar essa divisão, porque ele quer justamente a fração geratriz. Então, na verdade, o que eu vou fazer é multiplicar por 10 em cima e embaixo, para se tornar uma fração de números inteiros. Então, é 2 nonos. Ou seja, a partir do segundo termo, tudo dá 2 nonos, mas falta o 3 também. Então, eu pego o 3 e somo com essa fração, que é 2 nonos. E aí, aqui pelo nosso macete, 9 vezes 3, 27, mais 2, 29 nonos. E se quiserem, podem conferir na calculadora que 29 dividido por 9 dá exatamente esta dízima periódica. Determine a soma dos números associados às proposições ou à proposição verdadeira. Então, aqui nós temos proposições falando de PA, de PG, de tudo que nós estudamos até agora. A primeira diz que a razão de uma PA em que o primeiro termo é menos 8 e o 20º termo é 30 é igual a 2. Bom, nós podemos tanto usar a fórmula do termo geral da PA ou pensar da seguinte maneira: de menos 8 até 30, então eu faço 30 menos 8. Então, vai dar 38. De menos 8 até 30, nós temos 38 valores. E do primeiro até o 20º termo, a razão ela é somada 19 vezes. Então, eu pego a partir do primeiro termo e começo a somar a razão. Para chegar no 20º, eu preciso somar ela 19 vezes. Então, a razão vai ser 38, que é a diferença entre os números, dividida em 19 partes, que é exatamente 2. Então, a primeira afirmação é verdadeira. A segunda diz que a soma dos termos daquela PA 5, 8 e 41 é 299. Bom, a soma dos termos, ela depende do primeiro, do último termo e da quantidade de termos. E nós não sabemos quantos termos tem essa PA. Então, a gente vai aplicar a fórmula do termo geral para a gente descobrir quantos termos ela tem, então calcular a sua soma. Então, a N é o último termo, que é 41, a 1 é o primeiro, o N é justamente o que eu não sei, e a razão, 5, 8, está somando de 3 em 3. Então, aqui nós vamos ficar com 41, que é igual a 5, mais chuveirinho. 3 vezes N é 3N, 3 vezes menos 1 é menos 3. Então, 41, que é igual 5 menos 3, 2, mais 3N. Vou continuar lá em cima. Passo o 2 diminuindo. Então, vai dar 39. E já passo o 3 dividindo. Então, N é igual a 13. A fórmula da soma
é o primeiro mais o último termo, vezes a quantidade de termos dividido por 2. Então, o primeiro termo é 5, o último é 41, tudo isso vezes 13, dividido por 2. Já vou resolver a parte de cima toda de uma vez só. Então, 41 mais 5 é 46, vezes 13, 598. Que dividido por 2 é 299, tal como afirmado na questão. Então, nós temos a primeira e a segunda corretas. O primeiro termo da PG, em que a 3 é igual a 3 e a 7 é igual a 3/16, é 12. Então, observem o seguinte. Do terceiro até o sétimo termo, nós temos 4 acréscimos, né? 4 multiplicações de PG, será multiplicado, 4 multiplicações de razão. Então, do terceiro para chegar no sétimo termo, eu multiplico pela razão 4 vezes. Eu multiplico uma para encontrar o quarto, uma para encontrar o quinto, uma para encontrar o sexto e uma para encontrar o sétimo termo. Então, é uma razão elevada à quarta, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Pegar o sétimo termo, 3/16, vamos dividir pelo terceiro. Então, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 3 é 1, 3. Então, significa que do terceiro para chegar no sétimo, foi multiplicado por 1/16. Só que esse 1/16 é resultante da multiplicação pela razão 4 vezes, ou seja, a razão à quarta é 1/16. E se nós fatorarmos esse 16, ele é exatamente 2/4. Né? Então, cortando os expoentes, nós vamos ter que a razão desta PG é meio. Se a razão é meio e nós vamos multiplicando, aí para voltar e chegar no primeiro termo, a gente pode ir dividindo. Então, o terceiro termo é 3. Então, se eu dividir por meio, é o mesmo que multiplicar por 2, 6. E divide por meio de novo, ou seja, multiplica por 2, 12. Então, é verdade, o primeiro termo é 12. E a última afirmação em relação à soma dos termos desta PG aqui, infinita, em que o primeiro termo é 5, e observem que a parte de cima não muda, então é multiplicado por 1, e a de baixo é por 2, então a razão é 1/2. Neste caso, nós temos o seguinte, a soma dos termos dessa PG é igual o A1, que é 5, dividido por 1 menos a razão, que é meio. Então, eu vou ficar com 5 dividido por meio. Lembra o que eu acabei de dizer, dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2, ou seja, 10. Portanto, as 4 afirmações são verdadeiras. Então, a soma é 8 com 4, 12, mais 2, 14, mais 1, 15. Questão 8. Um dos moluscos transmissores da esquistossomose é o Bionfalaria amazônica paraense. Sua concha tem a forma de uma espiral plana, como na figura. A intersecção do diâmetro A0, B0 com a concha determina os pontos A0, B0, A1, B1 e assim sucessivamente. A cada meia volta da espiral, a largura do diâmetro do canal da concha é na proporção de 2/3. Ou seja, eu pego aqui a primeira medida, a próxima, que é o B0, B1, é 2/3 da anterior. A próxima é 2/3 dessa. Então, nós temos uma PG de razão 2/3. Se C é o limite da espiral, e sabendo que de A0 até B0 mede 6, qual é a medida de B0 até C? Então, primeiro vamos olhar a espiral toda. Toda ela tem 6 milímetros. Então, isso representa a soma. É a soma de todos os pedacinhos da espiral. E eu sei que ela começa aqui com A1
a zero e vai sendo multiplicada por 2/3. Então, a razão dela é 2/3. Ou seja, se eu pegar a fórmula da soma dos termos da PG infinita, eu tenho condição de descobrir quem é o primeiro termo. O primeiro termo é esse primeiro pedacinho aqui. Então, vamos lá. A soma é 6. A1 é o que eu quero descobrir. 1 menos 2/3, que é a razão. Então, 6, que é igual a A1. 1 menos 2/3 é 1/3. Multiplica cruzado. Então, eu vou ficar aqui A1 é igual 6 vezes 1/3 fica 6/3. Então, o primeiro pedacinho mede 2, ok? Só que nós estamos interessados, percebam aqui, apenas nos pedacinhos do lado B. Então, multipliquei por 2/3, cheguei aqui. Multipliquei por 2/3, cheguei no A. Para voltar para o B, eu multiplico por 2/3 novamente. Então, a PG que nós estamos interessados, ele começa aqui, ó, com este pedacinho, que é 2/3 de 2. Ou seja, na PG que nós estamos interessados, o primeiro termo é 2/3 deste aqui, que é 2. Ou seja, o primeiro termo é 4/3. E a razão, como eu disse que eu tenho que multiplicar 2 vezes por 2/3 para chegar no lado B, é 2/3 ao quadrado, que é igual a 4/9. Então, agora a gente pode calcular essa soma. A1, neste caso, 4/3, dividido por 1, menos a razão, que é 4/9. Então, vai ficar 4/3 dividido 9 vezes 1, 9 menos 4, 5. 5/9. Então, para resolver, repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, aqui a gente já pode simplificar por 3 em cima e embaixo. Aqui fica valendo 1, aqui fica valendo 3. 4 vezes 3, 12. E 1 vezes 5, 5. Então, esta medida é de 12/5. Na figura abaixo, a aresta do cubo maior mede A. E os outros cubos foram construídos de modo que a medida da respectiva aresta seja metade da aresta do cubo anterior. Imaginando que a construção continue indefinidamente, a soma dos volumes de todos os cubos será? Então, olha só, a aresta mede A, mas a gente está falando em volume. Então, o primeiro volume é A ao cubo. Agora, aqui no segundo termo, então, a aresta foi reduzida pela metade, mas ela é elevada ao cubo. Então, na verdade, o segundo termo da nossa PG é A ao cubo sobre 8, ok? 2 ao cubo é 8. E assim sucessivamente. Então, percebam que a parte de cima não mudou, continua A ao cubo. E a de baixo, que aqui era 1, aqui foi multiplicada por 8. Então, significa que a nossa razão é de 1/8. Por quê? Porque a razão, se fosse só da aresta, seria meio. Mas como a gente está falando em volume, é meio ao cubo, que é 1/8. Então, vamos calcular a soma dos nossos termos. Então, o primeiro termo, que é A ao cubo, dividido por 1, menos a razão, que é 1/8. Então, aqui vai ficar A ao cubo dividido por 8 vezes 1 é 8, menos 1, 7. Então, divisão de frações, eu repito o valor de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Então, nós vamos ficar com 8 A ao cubo sobre 7. Alternativa D.